começando aqui a nossa revisão de biologia, né, professora Laísa? Isso aí, agora vamos para aquele momento aí, né, de você fixar mais ainda os assuntos abordados. Estudamos aí as células-tronco, a diferença entre células multipotentes, totipotente, pluripotente. A professora me deu uma confusão na mente. Mas não se preocupa, vamos aí, meu diretor, corta aqui pra Chega telinha. aqui que a gente vai resolvendo os problemas. Olha, a gente não resolve os nossos não, mas os de vocês a gente vai ajudar. Isso aí, células-tronco, aula 46.2. Vamos lá, então. Segura, menino, na sua cadeira, ó. Células-tronco, a gente tem um conceito aí. Trata-se de um tipo muito específico de células que são capazes de dar origem a outras células. Fazendo o que, professora? Reposição celular e regeneração tecidual, tá bom? Isso aí. Na imagem que nós temos aqui, nós vamos encontrar um grupo de células que são as células-tronco, tá? Que podem se transformar em neurônios, em hemácias, hepatócitos, células cardíacas, células do tecido conjuntivo, células epitelial, células, enfim, tá? Aí, durante a aula, a gente viu, pode jogar aí, professora, a gente viu que existe um desmembramento, vamos dizer assim, células-tronco não embrionárias e células-troncos embrionárias. Nas células-tronco embrionárias, a gente vai ter aquelas células com aquela super top capacidade, chamada de células totipotentes. São aquelas células que podem se diferenciar em todo tipo de célula que você imaginar. Incluindo até os anexos embrionários, a totipotente, viu? Aí depois você vai ter nas células não embrionárias, você pode ter as multi e as pluri. As multi, elas vão estar aí, vamos dizer, no período aí intermediário. Elas podem se transformar em vários tipos celulares, sendo que restrito a determinados grupos teciduais, tá bom? Mas as pluripotentes, elas podem se transformar, se diferenciar em mais grupos celulares, pegando vários tipos de tecido, formando vários sistemas, mas tem uma restrição. Elas não vão formar as estruturas dos anexos embrionários, né, professora? Justamente. Então, há uma pré-seleção para trabalhar aí com esses grupos totipotentes no processo de que? Regeneração não, de terapias gênicas, para auxiliar, para ajudar pessoas que foram diagnosticadas com algumas doenças degenerativas, que é muito triste, né? Mas aí tem sido trabalhado. Professora, mas a gente está falando de células-tronco, células que fazem parte do desenvolvimento embrionário de uma pessoa. Pois é, para isso existe uma legislação, a lei de biossegurança, tá bom? E ali dentro dessa lei de biossegurança é abordada as células-tronco, onde as células que foram congeladas, que ocorreram aí a fertilização in vitro, elas podem ser congeladas. Só que se as pessoas esqueceram, os doadores esqueceram essas células, elas passaram de 3 anos, tá? Então elas vão se tornar inviáveis. Não tem como mais elas terem capacidade de se transformar. O que vai acontecer? De se transformar, no caso, de gerarem um ser, tá? Elas vão passar muito tempo ali. E aí o que vai acontecer? Elas podem ser utilizadas para esses fins. Então, eles pegam essas células, né? Ainda antes do período de 5 dias, do processo de desenvolvimento, que você tem ali os blastômeros, aí você vai ter a mórula, até formar os blastocístios. Então, antes disso, bem no início das divisões, das segmentações ali, período de clivagem que a gente chama, você pode ter essas células totipotentes e ser utilizadas nesse processo. Isso aí. E finalizando aqui, né, células-tronco também, né, a gente falou bastante das pesquisas com células-tronco, que foi o que a professora enfatizou, né, com relação às terapias gênicas, a utilização aí do cordão umbilical, que hoje é bastante utilizado. E do líquido amniótico também, o líquido amniótico foi foi apontado. Então, essas são as utilizações das células-tronco, mostrando que a ciência, ela caminha para a vida. É isso aí. Então, até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.
Olá, voltamos agora para aquele momento da resolução da atividade de sala, revisão das questões. Espero que vocês tenham se saído bem. Então vamos lá para a atividade de sala. Vale lembrar que nós temos tanto questões abertas como questões fechadas objetivas. Mas vamos lá então para a primeira questão, para o nosso plantão tirando dúvidas, qualquer dúvida, né? Professor presencial aqui, manda um recadinho aqui para a gente que a gente responde para vocês. Então vamos lá. Primeira questão. Para uma célula ser considerada célula-tronco, ela deve obrigatoriamente apresentar duas características. Olha aí, gente, duas características. Assinale a alternativa correspondente ao que se espera de uma célula-tronco. O que se espera de uma célula-tronco? O que ela deve ser para ela ser considerada uma célula-tronco? A gente vai ver isso agora. Divisão contínua e capacidade de diferenciação. Alternativa B, divisão descontínua e capacidade de regeneração. Esse descontínuo já dá para a gente eliminar aí essa alternativa. Alternativa C, proliferação e capacidade de duplicação. Duplicação do quê? Duplicar o quê? Então, vamos lá. Alternativa D, modificação estrutural e retorno ao primeiro estágio. Bem viajada essa alternativa aí. Alternativa E, capacidade de crescimento e multiplicação. Ela não vai crescer, né? Não vai passar. Ela cresce, gente. Também modificação estrutural, ela nem se transformou em nada ainda, não tem como mudar essa estrutura, né? Para ela ser considerada, gente, uma célula-tronco, ela tem que ter essas duas características, que a resposta que melhor define está na alternativa A, que é aquela divisão contínua. Vamos pensar aí na questão aí da formação do zigoto. Formou aquela unidade celular, o zigoto, ali eu já tenho aqui um processo de divisão mitótica, que é uma divisão contínua. E depois de um tempo ali, aquele embrião, ele vai ter a capacidade de se diferenciar, né? Ele vai ter um potencial de diferenciação, ele vai se transformar, e a gente já vai ver ali o processo da gastrulação, aí a formação ali dos tecidos. Quando a gente fala nessa capacidade de diferenciação dessas células, das células-tronco, a gente tem que lembrar que a gente tem vários grupos, né? TOT, multi, pluri. Então é como se fosse 100%, 70%, 50%, né? É mais ou menos isso aí, tá bom? Mas elas continuam tendo capacidade de se diferenciar. Então é isso aí, gente. Então se você assinalou a alternativa A, parabéns, você captou muito bem na sala. Mas se você não assinalou, por acaso aí você marcou outra alternativa, aí não tem problema. Você agora aprendeu que é divisão contínua e capacidade de diferenciação. Vamos então agora para a questão de número 2. As células-tronco possuem um alto poder de diferenciação. Alguns tipos de células-tronco, no entanto, apresentam um potencial reduzido quando comparado com outros tipos de células. A célula-tronco, capaz de se diferenciar em qualquer tipo celular, incluindo tecidos embrionários e extraembrionários, é a... Vamos lá, e vem aqueles conceitos que nós abordamos. E aí, professora? Letra A, totipotentes. Letra B, pluripotentes. E a C, pluripotente induzido. D, multipotente. E aí, uma mega potente. Meu Deus! O pessoal gosta de uma potência. Meu Deus, isso é mais do que a TOT, será, menina? É mega potente. É só uma nomenclatura, né? Só para preencher, né? As 5 alternativas. Então vamos lá, gente. O que ele tá pedindo aí, né? Ele faz esse enunciado aí bem bonito, que faz a gente viajar, né, na maionese, mas ele quer mesmo saber qual é a célula-tronco dessas aqui, das alternativas, que tem essa capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular. Incluindo, aí ele fala, ele faz uma deixa. Além de se diferenciar em qualquer tipo celular, inclui também o quê? Tecidos embrionários ou extraembrionários, que seriam, gente, já dando uma deixa aí, os anexos embrionários, placenta, córeo, líquido amniótico. Qual dessas células aí
né? Elas têm essa capacidade. Então, Lembra? acho que pluripotente já exclui Já aí, né? já vamos descartar aí pluripotente, essa megapotente aí, Também que não também que existe. nem existe, nem citamos. Multipotente a gente falou, mas não tem nada a ver com célula capaz de se diferenciar em tecidos embrionários. Lembrando que a multipotente, naquela escala que eu fiz, é como se ela estivesse em terceiro lugar. A multipotente, ela se encontra na medula óssea, vermelha, naquela parte lá esponjosa, que vocês já gravaram, e ela tem a capacidade de se diferenciar em células do tecido hematopoético. Então, também é uma alternativa que você já vai descartar. Ficando, então, A a letra alternativa de letra A, que eu tenho certeza que vocês marcaram e acertaram essa questão. Perfeito! Isso aí. Simbora! Vamos então agora para a questão de número 3. O estudo das células-tronco vem contribuir com os anseios importantes na área da medicina moderna, pois apresentam grande utilidade ao serem utilizados para substituir as células doentes. Assinale a alternativa correspondente ao nome dessa prática na medicina moderna. Não precisava nem ter alternativa, professora. Mas... Essa aí tá muito fácil, né? Inclusive, a gente até falou dela na nossa revisão. Se você prestou atenção na revisão, a gente citou ela na revisão. Então, a alternativa A, ela fala, né, de células recombinantes. Será que é células recombinantes? Alternativa B, clonagem. A professora até mencionou isso na aula, mas clonagem não entra dentro desse procedimento, porque existe a terminologia, né, gente? A gente está falando aí de algo prático, que é utilizado dentro da medicina moderna. Então, o transplante celular, clonagem, não entra dentro desses conceitos práticos, nem as células recombinantes, né? Isso aí, embora façam parte da biotecnologia, tá? Essas ciências, né? Dos avanços que vão facilitar ainda mais a nossa vida. Então, vamos lá. C, tratamento genético. D, transplante celular. E E, terapia celular, né? Que eu posso até dar uma deixa aí de terapia gênica celular, porque dentro das células eu tenho o quê? O meu DNA e por aí vai, né? Terapia gênica, poderíamos dizer aí. Então, dentro dessas alternativas, a que melhor responde a questão é a alternativa, vamos lá, deixa eu marcar aqui, alternativa E, terapia celular, né? Com relação às células tronco, pessoal. É como se fosse uma técnica, né? A terapia ela é uma técnica utilizada dentro dessa medicina, né? Com esse fim. Isso aí. Vamos então agora para a questão de número 4, que é uma questão aí, né? Que vocês já podem ver, uma questão aberta. Então vamos lá. As células-tronco podem ser classificadas em diferentes tipos de acordo com a sua capacidade de diferenciação. Qual a diferença das células-tronco totipotentes para as multipotentes? Isso aí, gente. Então aí ele tá pedindo totipotente da multipotente. E aí? O que a totipotente faz que a multipotente não faz? É isso que a gente vai ver agora. Galera, nas células totipotentes, elas podem, um grupo de células lá do iniciozinho do desenvolvimento, após a fecundação, ou seja, do encontro do núcleo do espermatozoide com o núcleo do ovócito secundário, que se fundem, ocasionando então a formação da célula ovo ou zigoto. E essas células, elas podem gerar qualquer... É só você prestar atenção. Se elas elas são apenas um conjunto, ali formou a célula ovo zigoto, pô. Aí vai começar a clivagem ou segmentação. 1, 2, 4, tal, não é? Você lembra disso? Então, essas fazem parte do conjunto de células-tronco chamadas de totipotentes. Imagine, porque essas células vão gerar o que, gente? Um ser. Não é verdade? E esse ser não vai ter todos os órgãos? Todos os sistemas? Pois é. Então,
As células totipotentes são as células-tronco capazes de gerar toda e qualquer forma celular. Isso aí. Então, as células totipotentes podem formar qualquer célula do corpo humano, inclusive células de tecidos embrionários e extraembrionários. Essas células estão presentes no zigoto e até a fase da mórula. E já a correlação multipotente tem a capacidade de gerar células do mesmo tecido do qual foram originadas. Lembram lá? Justamente, como exemplo dessas células, podemos citar as que estão presentes na medula óssea. Glóbulo vermelho, glóbulo branco, olha, as plaquetas. Olha, é um ponto aqui importante que está sendo, eu vou destacar aqui, tá? Gerar células do mesmo tecido da qual foram originadas. Então, há uma certa especificidade aqui. Então, se eu estou falando de um determinado tecido, eu vou formar células daquele tecido. Porque tecido é o quê? Conjunto de células, não é isso? Então, aí dentro dessas multipotentes, você vai afunilar a situação. Isso aí. Então, vamos agora para a nossa última questão. Questão de número 5. Após a fecundação, a célula ovo inicia o processo de divisões celulares sucessivas, originando várias células iguais que, pelo processo de diferenciação celular, irão originar os diversos tecidos do futuro organismo. Esse processo é denominado de totipotência, principal característica das células-tronco embrionárias. Considere, querido aluno, que um grupo de pesquisadores desenvolve estudo com células-tronco não embrionárias e necessita utilizar células com potencial de originar diferentes tipos celulares. Tudo bem? Até aí, não é? A gente sabe que existem essas 3 classificações. Aliás, esses três tipos de células-tronco e as 2 classificações, tronco-embrionárias e não embrionárias, perfeito? Para o sucesso dessa pesquisa, dentre os tipos celulares citados abaixo, qual é o mais recomendado? Vamos lá, gente. Para esse tipo aí, tá? Não embrionário. É o não embrionário, tá? A. Células do epitélio intestinal. B. Células da glia. C. Células adiposas. D. Células da medula óssea vermelha. E. Células musculares. Eu acho que essa aí a resposta está bem óbvia, né? Já tá me dando a deixa de célula o quê? Multipotente, né? Inclusive na questão anterior ela já meio que responde essa questão aqui. Então a resposta correta, que vocês aprenderam bastante nessa aula, é células da medula óssea vermelha, tá bom? Vamos lembrar aí, né, da célula que vai estar formando aí ou a hemácia ou os linfócitos, plaquetas. Está relacionada ao que a questão está pedindo. Então, pessoal, já estamos chegando aqui no nosso finalzinho da nossa aula, parte 2. Gostaria de agradecer a todos. Não tá com vontade de chorar, mas forte abraço para vocês, meus queridos. Sucesso na vida. Tchau. Tchau.